Olá pessoal, tudo bem? Professor Samarques produzindo aqui mais um vídeo do nosso canal Esclarecer. Como sempre, aproveitando a oportunidade para dizer que o canal só vai crescer se tiver realmente o seu apoio, o apoio de todos aqueles que aprovam, que apoiam o nosso trabalho nessa questão do esclarecimento relacionada à geopolítica, história geral, à atualidade, história também lidando com situações de atualidade do Brasil, depois mesmo até mesmo aulas sistemáticas para concursos com assuntos de conhecimentos regionais. Sou o professor Samarques, advogado criminalista, professor de história há 4 décadas. Curta o nosso material, comente o nosso material de forma respeitosa, evidentemente, para termos um debate, um diálogo propositivo que só vai, evidentemente, levar ao canal e nós mesmos a crescermos, a nos desenvolvermos, que crescermos no conhecimento com qualidade realmente de vida, de maneira crítica, evidentemente, vendo o mundo. Curtam, dê lá um like, vá lá no sininho, toque no sininho quando aparecer todas, toquem todas exatamente para que vocês recebam notificações sobre todo o material que for sendo produzido. Pessoal, vejam só, existem notícias de que algumas semanas, uma explosão teria sido escutada, teria sido sentida em Teherã, capital do Irã, onde supõe-se que pode ter sido um teste nuclear. Uma coisa é certa, um avião norte-americano, um Boeing RC-135 SNIRF, que é um avião planejado, equipado para detectar partículas radioativas, tem sido utilizado no espaço aéreo próximo ao Irã, exatamente para tentar detectar, por acaso, radioatividade. Ou seja, existe essa real suspeita desse teste nuclear norte-americano, não, do Irã, no Irã. Outra coisa, é claramente observado que existem alguns movimentos que faz nós crermos de que nas próximas 72 horas pode acontecer um ataque israelense, um ataque norte-americano contra o Irã. Por quê? Vejam só, em mais ou menos do dia 17 de janeiro para cá, o Irã lançou muita areia, muita terra sobre as entradas, as instalações de enriquecimento de urânio nas regiões do país, principalmente na área de Isfahan. Na região de Isfahan, onde fica as principais instalações, com as ultracentrífugas. O que são as ultracentrífugas? São equipamentos de altíssima rotatividade com o objetivo de enriquecer o urânio. O Irã enriqueceu urânio em média até 6%. E agora se diz que o Irã já ultrapassou os 60% de purificação do urânio, no caso, saindo da esfera realmente de utilização de energia nuclear para fins pacíficos. Então, na região de Isfahan, as instalações nucleares iranianas foram absolutamente cobertas com areia. Só que, evidentemente, que os satélites israelenses e os satélites norte-americanos tinham com exatidão já as coordenadas geográficas exatamente indicando, por exemplo, na região de Isfahan, as 3 entradas básicas para as instalações nucleares. Vale ressaltar que os serviços secretos dizem que as instalações podem chegar a perto até mesmo de 1.000 metros de profundidade debaixo das montanhas, que além de serem protegidas por estruturas de montanhas, mas também estruturas de concreto armado e placas de aço. De tal maneira que o principal explosivo norte-americano, a bomba destruidora de bunkers, não consegue atingir nem mesmo 100 metros de profundidade, deixando somente uma entrada onde pouquíssimas pessoas estão entrando, tipicamente alguns poucos militares, diga-se oficiais, e outros poucos cientistas nucleares.
Então vejam só, por que que o Irã cobriu de areia essas entradas? Tornando as instalações praticamente, as estruturas externas praticamente imperceptíveis. Aí é que se acha que nas próximas 72 horas realmente poderá acontecer um ataque contra o Irã. Agora vejam só, a Rússia esteve no Brasil agora recentemente dizendo que pretende ter colaboração com o Brasil em termos de tecnologia nuclear, inclusive fornecendo reatores nucleares modulares. Então, olha só, os países que diziam que iriam usar a energia nuclear para fins pacíficos, inclusive o Paquistão, por exemplo, exatamente tirou o plutônio para início de construção da primeira bomba atômica, por exemplo, do Paquistão, de dentro de reatores nucleares. Esses reatores nucleares, que são bem pequenos, reatores nucleares modulares, eles são muito pequenos, que evidentemente utilizados para fins pacíficos, por exemplo, para a produção de energia. Mas exatamente de dentro desses reatores nucleares é que podem ser retirada a matéria-prima como plutônio para início de construção de armamento nuclear. Então, com certeza, lá no Irã que existem reatores, sim, eles podem ter utilizado já desse plutônio também, portanto, exatamente para fazer esse primeiro teste nuclear, diga-se de passagem, que pode ter sido um teste de uma bomba atômica pequena. Mas isso é apenas suposição, onde muita gente em Teherã disse que teria sentido essa explosão e o Ocidente acha que pode ter sido realmente um teste nuclear. Além do Irã ter coberto, por exemplo, em Isfahan, as suas entradas dessas instalações de enriquecimento de urânio, no Oceano Índico, um submarino nuclear norte-americano, mas na base de Diego Garcia, na base Diego Garcia, que é uma base britânica que os Estados Unidos estão utilizando as suas instalações, que sempre que os Estados Unidos, por exemplo, fizeram ataques ao Oriente Médio nos últimos tempos, por exemplo, com Donald Trump, eles utilizaram também dessa base Diego Garcia. Na região do Índico, exatamente lá estão 4 aviões de abastecimento, ou seja, isso pode ser interpretado realmente como prelúdio, como indicativo de um ataque iminente contra o Irã. E além de ter nessa base 4 aviões de abastecimento aéreo realmente dos aviões de combate dos Estados Unidos, Donald Trump hoje se reuniu com Benjamin Netanyahu em solo americano, dizendo que vai continuar negociando com o Irã. Pessoal, mas vejamos. Samar, se por acaso os Estados Unidos decidirem atacar o Irã, quais são as consequências disso? Pessoal, com absoluta convicção, o Irã já restabeleceu o seu arsenal de mísseis, dessa parte de mísseis que foram utilizados, no que foi utilizada essa parte, na Guerra dos 12 Dias, em junho de 2025. A produção de mísseis, a produção de armas no Irã é tipicamente uma produção subterrânea. E hoje os mísseis balísticos hipersônicos, ou seja, mísseis que ultrapassam em muito 5 vezes a velocidade do som, principalmente lá o Fatah, que ultrapassa até 13 vezes a velocidade do som, ou seja, 13 Mach, 13 Mach, 13 Mach, esses mísseis, se por acaso eles forem utilizados tal como o seu grande arsenal de drones, principalmente o Shahed, vocês podem ter certeza que o Irã irá atacar com muita facilidade todas as bases norte-americanas no Oriente Médio, inclusive a região do Catar. Então, a Jordânia, que hoje apoia muito Israel nessa situação também de tentar tomar a região, por exemplo, da Cisjordânia dos palestinos, onde Israel tem feito todos os dias incursões, destruindo as casas dos palestinos na região
da Cisjordânia, que é uma área ocupada institucionalmente com apoio de acordos de paz desde 1900, acordos de paz, onde a região foi ocupada antes em 1968 com a Guerra dos Seis Dias, mas tanto a faixa de Gaza como a Cisjordânia eram regiões, a partir de acordo de paz, ocupadas tipicamente por palestinos. Então Israel hoje domina absolutamente a faixa de Gaza, destruindo-a quase que totalmente, e hoje busca também querer dominar, querer ocupar a região da Cisjordânia, exatamente, que é uma área dos palestinos. Todos os dias os israelenses fazem incursões, humilhando os palestinos naquela região, inclusive com apoio da Jordânia. Na Jordânia tem uma base norte-americana, onde agora os Estados Unidos instalaram o principal sistema de defesa aérea, um escudo de maior tecnologia norte-americana, que foi o sistema THAAD. Um sistema THAAD que terminou de ser instalado na Jordânia, em uma base norte-americana, 6 plataformas foram instaladas com capacidade de interceptação de mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos, até mesmo hipersônicos de médio e longo alcance. Repare bem, os Estados Unidos estão com um submarino nuclear no Oceano Índico em claro preparo para ataque. Assim como na base de Diego Garcia, 4 aviões de abastecimento também pousaram. O avião SNIRF, que é o avião que detecta partículas radioativas no ar. E, resumindo, hoje, depois desta reunião entre Netanyahu e Donald Trump em território norte-americano, aí Donald Trump agora vem dizer que vai continuar tentando negociar com o Irã. Na verdade, eles estão tentando, sim, de todas as formas, eliminar o grande líder religioso do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, filho do Ayatollah Ali Khomeini, que desde 1979, com a Revolução Iraniana, eles sempre, no caso, depois de todo esse período de 79 até hoje, a primeira vez que o grande líder religioso, que hoje é Khamenei, filho do finado Ayatollah Ali Khomeini, não foi participar do dia em comemoração à Revolução Iraniana. Está absolutamente protegido em um bunker, assim como seus principais oficiais. Israel e os Estados Unidos eliminaram, assassinaram os principais cientistas nucleares do Irã, que gerou a guerra, no início da Guerra dos 12 Dias, e tentaram assassinar Khamenei e não conseguiram. O principal objetivo deles realmente é a substituição do regime para colocar no seu lugar o filho do finado Shah Reza Pahlavi. Reza Pahlavi, filho que vive nos Estados Unidos, ele pretende assumir o governo iraniano caso Israel e os Estados Unidos consigam eliminar o Ayatollah Ali Khamenei, filho daquele que expulsou a família real, que era controlada, que era aliada aos Estados Unidos até 79, onde os Estados Unidos eram verdadeiramente prostituídos, desculpa essa linguagem, pela cultura ocidental. É um país xiita em que a cultura ocidental era absolutamente presente no Irã, corrompendo culturalmente aquele país. Os Estados Unidos, além de corromperem culturalmente o Irã com a família real do Shah Reza Pahlavi, os Estados Unidos controlavam absolutamente o petróleo iraniano. Desde 1979, até hoje, os Estados Unidos impõem pesadas sanções contra o Irã, e é isso que exatamente tem causado essa crise econômica e financeira no Irã sem precedentes e que, por acaso, gerou essas gigantescas manifestações, tendo a presença, portanto, inclusive da geração Z lá no Irã, com a participação efetiva do Serviço Secreto de Israel, que é o Mossad. Inclusive, centenas de policiais iranianos foram assassinados por franco-atiradores que tiveram claro apoio do Serviço Secreto israelense. Então, existe sim a possibilidade
das próximas 72 horas, os Estados Unidos atacaram o Irã. Aí se pergunta, Samarcos, realmente o Irã tem mísseis capazes de atingir o porta-aviões Abraham Lincoln dos Estados Unidos? Com absoluta certeza, e em menos de 10 minutos. Na chamada guerra assimétrica, a marinha de guerra lá do Irã tem lanchas de altíssima velocidade com lançadores de mísseis. Eles possuem milhares e milhares de drones capazes de atingir até 180 km por hora e que podem ter voos, no caso, de mais de 2.000 km, principalmente o Shahed. Eles irão saturar, eles irão lançar tantos mísseis sobre essa frota dos Estados Unidos que, com certeza, de maneira humilhante, eles irão provocar muitas baixas nessa frota norte-americana. Esse sistema instalado, o THAAD, lá na Jordânia, não vai ter condição de segurar esses mísseis que atingem de 13 a 15 vezes a velocidade do som quando dá reentrada na atmosfera da Terra. É um sistema mais moderno que existe nos Estados Unidos, mas a saturação não será capaz de evitar com que a Jordânia, com a base norte-americana, com certeza sofrerão com ataque pesado iraniano, enxames de drones, tem a aviação do Irã, fora os mísseis, tanto mísseis de cruzeiro como mísseis balísticos hipersônicos do Irã, sem sombra de dúvida, terão capacidade de causar grandes prejuízos até em Israel, que fica a 2.300 quilômetros do Irã. Vale ressaltar que existe todo o cinturão de resistência contra o Ocidente, como é o caso do Hezbollah ao sul do Líbano. O Líbano foi advertido da possibilidade realmente de começar uma guerra. Tem o Hezbollah ao sul do Líbano, tem grupos apoiadores do Irã ao sul da Síria, tem os Houthis no Iêmen. Resumindo, se por acaso o Hezbollah decidir, ele pode atacar ali na região, por exemplo, do Canal de Suez. O sul do Líbano é muito próximo do Canal de Suez. O Canal de Suez tem, em média, de 205 a 350 metros de largura. Se ali, por acaso, afundarem 3 navios de carga no Canal de Suez, e ali passa, em média, de 15 a 20% do canal do comércio mundial, isso vai provocar uma catástrofe econômica no planeta Terra. Além de que o Irã já prometeu que, caso seja atacado, eles irão fechar o Estreito de Hormuz, por onde passam no mínimo 20% do gás de cozinha, no mínimo 20% do petróleo consumido pelo mundo. Além do mais, o Irã pode lançar sobre Israel as chamadas bombas sujas. O que são bombas sujas? Colocar urânio enriquecido nas pontas dos mísseis. Israel é um país muito pequeno. Se por acaso 3 mísseis desses com bombas sujas nas suas extremidades, exemplo dos mísseis Fatah, de dificílima interceptação pela velocidade, manobrabilidade, a capacidade de manobra e a velocidade que ele atinge, podendo desviar a sua rota em relação ao sistema por exemplo, do estilingue de Davi, do domo de ferro, o Iron Dome, e dos próprios mísseis Patriot, por acaso vendidos pelos Estados Unidos, porque eles estão vendendo em torno de 6 bilhões de dólares, eles não irão conseguir interceptar todos os mísseis, e dentro desses mísseis, nas pontas de alguns deles, poderá ter com certeza uma bomba suja com urânio enriquecido. E aí o que acontece? O país muito pequeno, em vastas áreas, vai se tornar um país de regiões inabitáveis por séculos. Então tem que ter muito cuidado. Países como a Arábia Saudita, como Egito, como Omã, como os Emirados Árabes Unidos estão pedindo muito para Donald Trump não atacar, porque isso aí pode virar sim numa guerra regional e, quem sabe, até uma guerra mundial, caso o Irã, por acaso o Irã utilize uma bomba suja com urânio enriquecido exatamente contra Israel.
tá ok? Então, nessas próximas 72 horas, o mundo realmente poderá deparar com um ataque norte-americano. Um detalhe, vocês já imaginaram se o Estreito de Hormuz for fechado? Vocês já imaginaram se navios de carga forem afundados no canal de Suez? Vocês já imaginaram o Irã lançar um míssil com ponta carregada com urânio enriquecido, que é a bomba suja? Com certeza os Estados Unidos e Israel farão um ataque, causando tragédia, uma tragédia nuclear, quem sabe em Teherã, no que pode causar milhões de mortes. Do jeito que Donald Trump já tem mais de 60% de rejeição do público norte-americano por causa do ICE, a sua política de imigração, por causa dessa postura de tarifas, o que tem gerado muita inflação nos Estados Unidos, a fome que tem aumentado e as desigualdades sociais também que estão crescendo como nunca cresceram nos Estados Unidos. Situação delicada, Donald Trump não resiste às pressões de Israel. Então existe sim essa possibilidade dos Estados Unidos nas próximas 72 horas atacarem o território do Irã. E aí o mundo que se prepare para uma crise econômica que vai atingir todos nós. Professor Samarques, canal Esclarecer, comentem, curtam, compartilhem o nosso material para nós crescermos a cada dia. Tá ok, pessoal? Muito obrigado mais uma vez e nos ajudem a crescermos a cada dia. Muito obrigado.